foi revelada a capa do volume 26 do mangá de Jujutsu Kaisen, e temos ninguém menos do que Satoru Gojo, o honrado, estampado nela. Será que isso indica um possível retorno? Existe alguma simbologia por trás dessa imagem? O que são essas flores em primeiro plano? Vem comigo para essa análise que eu te conto tudo. Fala galera, Alan do canal Mangá Sem Filtro aqui com vocês para uma análise da capa do volume 26 do mangá de Jujutsu Kaisen, que foi revelado aí nesses últimos dias. Vamos nos aprofundar no significado e na simbologia desse desenho e do que está presente nele para teorizarmos um pouco sobre o retorno do Satoru Gojo. Será que o honrado voltará para mais um round com o Sukuna? Bom, já manda o like aí no vídeo, se inscreve no canal e vamos que vamos. A internet nos últimos dias ficou em alvoroço com a revelação dessa nova capa. Temos Satoru Gojo estampado com um sorrisão no rosto, aparentemente em um cenário com neve e umas flores em primeiro plano se sobrepondo ao rosto dele. E é claro que a galera já foi criando várias teorias sobre o significado dessa capa e desses elementos inseridos nela. Eu vou dividir essa análise aqui em algumas perguntas e vou respondendo elas ao longo do vídeo, beleza? Vamos lá. Primeiro, por que Satoru Gojo está na capa? Bom, eu acho que essa é a pergunta mais óbvia de se responder, né? Afinal, esse volume vai cobrir completamente a batalha do Gojo contra o Sukuna e eu estimo que o último capítulo dele será o capítulo em que a morte do Gojo é revelada, o famoso capítulo do aeroporto. Isso porque cada volume do mangá cobre entre 8 e 10 capítulos de história. Se esse volume cobrir exatamente 9 capítulos, o último dele será o número 236, que é o capítulo da morte do Gojo. Com certeza, a morte do Gojo é um dos momentos mais marcantes do mangá, e é óbvio que o volume que cobrisse esse acontecimento teria o honrado estampado na capa, sem sombra de dúvidas, né? Segundo, por que temos uma capa com o Gojo aparentemente feliz? Bem, eu acredito que essa pergunta possa ser respondida com uma pequena análise ali do capítulo da morte do Gojo. No contexto, o Gojo tem um encerramento pacífico e feliz. Embora ele não tenha concluído seus objetivos e nem realizado seus sonhos, o capítulo do aeroporto nos mostra um Gojo satisfeito com a vida que viveu e rodeado dos seus amigos nesse último sonho que, eu tenho que dizer aqui, é bem emocionante. Por mais que durante o mangá ele tenha falado pro Itadori que as pessoas morrem sempre sozinhas, no fim, esse não foi o caso dele. Espiritualmente, Satoru Gojo não estava sozinho em seus momentos finais. Todos os melhores amigos dele estavam lá com ele no aeroporto, mesmo que fisicamente ele estivesse, sim, sozinho, né? Só o Sukuna estava lá. Mas foi por isso que o Gojo morreu feliz e realizado. Ele mesmo diz que deu tudo de si, que fez tudo o que pôde e sente orgulho disso. Nada mais justo do que você representar esse encerramento emocionante do personagem com uma capa digna dessa alegria dele, dessa felicidade dele. Terceiro, o que são essas flores em primeiro plano? Bom, agora a gente vai para um lado um pouco mais simbólico dessa capa, né? As pessoas pela internet afora estão dizendo que essa flor é uma peônia. Se você olhar uma foto da peônia, realmente elas são bem parecidas mesmo, comparando ali, né? E por isso eu fui pesquisar sobre essa planta. Ela também é conhecida como rosa albardeira e é bem comum em várias partes do mundo. Só que ela possui alguns significados especiais ali em certas culturas. E um dos principais significados está relacionado com o lado medicinal da flor, já que ela pode ser usada para uma série de tratamentos, desde neurológico ali até coisa do intestino e tal. E esse lado medicinal também é presente no nome. Afinal, o nome científico dela é Paeonia, derivado do nome grego Paieon, que homenageia o médico dos deuses gregos chamado Paeon. Paeon também significa literalmente o que cura a dor. Uma das curiosidades também dessa flor é que ela é conhecida por ter um longo tempo de vida, podendo passar de até 100 anos. Então, além dela ter esse significado relacionado à cura, ao medicinal, ela também tem esse significado de longevidade, de eternidade. Com todas essas informações sobre a planta, sobre essa flor em mente, podemos dizer que ela abre uma possibilidade de retorno do Satoru Gojo, já que estamos falando de uma planta curativa ali, de uma planta eterna, né, uma planta muito longeva. Bom, galera, para fandom do honrado, ela com certeza criou uma esperança e expectativa. Vamos teorizar um pouco sobre o retorno do Satoru Gojo então, pensando no impacto que isso poderia ter na história de Jujutsu Kaisen. Narrativamente falando, pensando em tudo que foi apresentado no universo de Jujutsu, existe a possibilidade do Gojo voltar em carne e osso, em pessoa?
simplesmente voltar do nada, alegando que foi curado, ou remendado, ou qualquer que seja o método, ainda mais falando que foi a Shoko que realizou o procedimento usando energia amaldiçoada reversa, bem, eu acredito que essa possibilidade não existe, já que não tem como curar uma pessoa que foi cortada ao meio, né? Pelo amor de Deus. Seria um furo de roteiro completamente deslavado na história. Acredito que o GG Akutami jamais faria isso, por mais que ele tenha meio que se perdido um pouco ali nesse finalzinho, né? Mas, se o Satoru Gojo for transformado em um objeto amaldiçoado, assim como o Sukuna foi, e também vários outros feiticeiros do jogo do abate foram, então sim, ele poderia voltar em carne e osso ao possuir o corpo de outra pessoa, por meio desse objeto amaldiçoado. Essa possibilidade existe sim, porque aconteceu com muita gente, né? O Kenjaku meio que transformou isso em algo comum até, né? Tanto que no jogo do abate a gente tem vários personagens que retornaram por meio dessa técnica. E, fandom, fica uma mensagem aí pra vocês, abracem essa possibilidade, pois pra mim é a melhor maneira, narrativamente falando, do Gojo voltar. Uma outra ideia que algumas pessoas pela internet andaram tendo com relação a esse retorno é que o Gojo volte como uma maldição, assim como Naoya Zenin. Mas, pelas informações que o próprio GG nos dá com relação a isso, também seria impossível. Pois, para impedir que um feiticeiro retorne como uma maldição, é preciso matá-lo usando uma energia amaldiçoada. Isso são palavras de GG Akutami. E isso aconteceu com o Gojo. Afinal, ele foi morto pela técnica amaldiçoada do Sukuna. O Naoya Zenin só consegue retornar como uma maldição porque ele foi morto pela mãe da Maki Zenin, que usou uma faca de cozinha normal para lançar ele de base, né? Para fazer ele ir lá jogar no Vasco. Agora, pensando em questão de história, de desenvolvimento de personagem, tanto do Satoru quanto do Itadori, seria bom o Satoru Gojo voltar? Seria saudável para essa história? Realmente faria sentido? Traria satisfação de alguma forma? Bom, aqui já é uma questão de opinião minha. Eu acredito que o retorno de Satoru Gojo em carne e osso não seria bom para a história de Jujutsu, ainda mais pensando no encerramento épico e emocionante que o personagem teve lá no capítulo do aeroporto. No máximo, o GG poderia revisitar o momento da morte dele para que nós pudéssemos entender o que aconteceu, né? Como foi que ele recebeu aquele golpe? Por quê? O momento da morte em si foi péssimo. Foi péssimo. Matar um dos personagens mais importantes em off-screen e depois não explicar como isso aconteceu é simplesmente ruim demais. Chega a ser até revoltante, né, galera? Eu sei que o GG escolheu isso como uma forma de surpreender os leitores. Ele nos dá uma pseudo-vitória do Gojo no capítulo anterior e depois ele morre do nada. Mas sinceramente, o GG já deveria ter nos dado pelo menos um capítulo em flashback para explicar isso melhor. Mas enfim, por mais que essa morte foi ruim, o encerramento narrativo do personagem foi muito bom. Foi épico, foi satisfatório, foi emocionante, como eu disse mais acima. Então, o retorno do Gojo quebraria no meio esse encerramento. Faria dele algo em vão para a história. Perderia ali o peso narrativo desse momento em que o Gojo vivenciou ali no aeroporto, né? Mas eu também não penso que o Satoru Gojo nunca mais deva aparecer no mangá. Vamos com calma, né? Eu acho que seria muito bom se ele acabasse se tornando um guia espiritual do Itadori. Tipo o espírito que aparece ali do nada para dar uma moral, saca? Seria bem legal se em algum momento o honrado aparecesse pro menino para levantar a autoestima dele, levantar a moral dele, ou até dar uma dica bem valiosa ali de como enfrentar o Sukuna, né? Já que ele foi quase bem sucedido. Existe essa possibilidade no universo de Jujutsu Kaisen? Bom, até o momento não aconteceu com nenhum personagem e também não existe a presença de espíritos no universo do mangá. Então, teoricamente, não teria como. Mas e se ele fosse meio que um produto da mente do Itadori ali, saca? Tipo o Itadori imaginando o Gojo conversando com ele, ou dentro de um sonho ali num momento que o Itadori ficasse inconsciente durante a luta, sei lá, pensando o que o Gojo diria, o que o Gojo faria numa situação daquelas, um momento mais ou menos desse naipe. Eu acredito que seria possível sim, faria sentido e daria uma valorizada bem legal nos dois personagens, tanto no Gojo quanto no Itadori. Mas é isso aí, rapaziada, esse vídeo vai ficando por aqui. Essas foram as minhas considerações com relação a essa capa do volume 26 e também sobre o retorno de Satoru Gojo nessa história. Eu espero que vocês tenham curtido. Vamos trocar uma ideia lá nos comentários sobre isso também, pessoal. Vocês acham que o Satoru Gojo volta ou não volta? Qual seria a melhor forma do honrado voltar para essa história? Na opinião de vocês, deixa aí nos comentários para eu ver, beleza? Se você curtiu minha análise, por favor, se inscreva no canal, ajuda a gente, deixa seu likezão e se você tiver a fim de saber quando meus vídeos novos chegarem, clica no sininho aí que o YouTube vai te avisar, tranquilo? Grande abraço pra geral e
Tamo junto!